Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Marcos, capítulo 9, versículo 24. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Hoje, eu quero conversar com você que está me ouvindo, usando esse pequeno versículo que está contido num trecho no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 9, onde tem um relato que conta a história onde Jesus cura um menino possuído por um demônio. Nesse contexto, conta que um pai, no meio da multidão, pede socorro a Jesus porque seu filho estava endemoniado desde pequeno. Esse pai mostrava a Jesus que estava desesperado porque já não sabia mais o que fazer. Nesse pequeno versículo que eu acabei de ler a você, diz assim: No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Porém, um versículo antes, está escrito assim: Jesus disse, se puder, ou seja, o homem disse a Jesus: O Senhor pode me ajudar? O Senhor pode nos ajudar? E Jesus disse: Se eu puder, tudo é possível àquele que crê. Olha, meu irmão e minha irmã, usando esses dois versículos aqui, e não de uma maneira isolada, mas usando exatamente o contexto que está aqui, o Senhor nos deixa claro que quando nós cremos, a nossa oração, ela pode tudo, porque nós cremos num Deus que faz o impossível. Eu não estou aqui como alguém que deseja nutrir em você uma ilusão em seu coração, mas estou usando o contexto bíblico, as escrituras, a palavra viva, que traz para a nossa vida transformação, que muitas das vezes gera na vida de muitas pessoas milagre, cura. Nesse contexto, o menino foi liberto, mas antes de ser liberto, Jesus estava conversando com o pai. E o pai, com o coração incrédulo, ele disse: O Senhor pode, né? O Senhor consegue nos ajudar? E aí Jesus, sabe, eu vou ler exatamente do que está escrito aqui. Está escrito assim, ó, se puder, eu vou ler do contexto para você entender exatamente como está. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde que ele era pequeno. Muitas das vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e nos ajude se puder. E Jesus respondeu: se puder, tudo é possível para aquele que crê. E quando Jesus disse tudo é possível para aquele que crê, ele está nos ensinando, olha, se por um acaso ainda não aconteceu, é porque a sua incredulidade ela está muito superior à fé em seu coração. Muitas das vezes você ajoelha para orar, mas ainda está com o coração cheio de dúvidas. Então, primeiro é necessário que você ore para que Deus aumente a sua fé. Primeiro é necessário que você comece a observar o quanto vem verdadeiramente confiando no poder de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu vou me colocar aqui como exemplo, como muitas vezes já fiz. Inúmeras vezes me ajoelhei para orar. E orando e pedindo a Deus, eu me levantava e parecia que nada acontecia. E certa vez, orando a Deus, ele falou ao meu coração, ele disse: confie em mim. Você precisa orar crendo. Existe um contexto bíblico que diz: aquele que ora crendo já recebe a sua resposta, já recebe a sua oração. Mas quantas das vezes nós oramos de maneira superficial? Às vezes só repetimos a mesma oração, mas nós nem estamos verdadeiramente ali naquela situação. Nós vamos ali como alguém religioso que precisa apenas cumprir um ritual e não nos derramamos na presença do Senhor com o coração verdadeiro. Não dedicamos um tempo a estar na presença de Deus
no sentido de verdadeiramente acreditar que Ele está nos vendo, nos ouvindo, que Ele está dando ordem ao nosso respeito. Quantas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós não conseguimos sequer imaginar em nossa mente como será feito aquilo que nós estamos pedindo a Deus? Quantas das vezes nós estamos exatamente como esse homem que diz, e aí no próximo versículo ele diz o quê? Ele diz, eu creio, Senhor, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Olha, meu irmão e minha irmã, a primeira coisa que nós precisamos fazer, e eu estou dizendo nós, eu e você, é literalmente pedir a Deus que nos ajude a superar a nossa incredulidade. Eu não estou falando de brincadeira, não. Eu estou falando muito sério. Estamos numa geração muito incrédula. Os nossos corações estão endurecidos e por mais que a gente se esforce para estar na presença de Deus, estamos constantemente sendo puxados, arrancados da presença de Deus, através daquilo que ouvimos e vemos o tempo inteiro em nossas timelines. Sabe, nós estamos cercados por ciladas malignas que querem nos enganar através de argumentos disfarçados, através de ciladas ocultas, mensagens subliminares, e a nossa mente está sendo enganada, corrompida, manipulada, e quando nós percebemos, nós nos tornamos incrédulos. Dizemos que amamos e confiamos no Senhor, mas quando somos postos à prova, murmuramos e sentimos dúvida, medo, insegurança. Olhamos para o nosso cenário e não conseguimos sequer depositar a nossa confiança no Senhor. Não pense você que está me ouvindo que eu sou alguém que estou falando bonito. Eu sou alguém que muitas das vezes, assim como você, também passa por situações como essa. E eu usei esse contexto no momento em que eu estava fazendo um estudo. Eu senti no meu coração, eu vou partilhar essa mensagem, eu vou usar, sabe, circunstâncias que eu mesma já passei para falar àqueles que precisam ouvir. O convite de Deus hoje aos nossos corações é, olha, faça como esse homem aqui. Esse homem foi honesto. Ele chegou para Deus e ele disse, olha, eu creio, Senhor, mas me ajude a superar a minha incredulidade. Então, o convite hoje a você é, primeiro, seja honesto consigo mesmo e reconheça a sua incredulidade. Não se engane dizendo, não, eu creio sim, eu confio em Deus sim, mas no fundo, seu coração está cheio de dúvida. No fundo, o inimigo de nossas almas consegue lançar na sua mente pensamentos negativos e colocar dúvida e medo, e aí você fica em cima de um muro onde, em alguns instantes, você está esperançoso, crendo em tudo que Deus te prometeu, e em outros instantes você está olhando para o nada, e quando não vê os sinais no seu cenário, você começa a duvidar e potencializar em seu coração a incredulidade. Meu irmão e minha irmã, quando nós depositamos a fé e a confiança em Deus, nós caminhamos rumo ao cumprimento do milagre, ao cumprimento daquilo que nós estamos esperando em oração. Eu vou ser um pouquinho mais clara, sabe? Quando nós oramos e acreditamos, a gente já não dá mais espaço na nossa mente para duvidar de que aquilo vai acontecer. Mas nós ficamos tão convictos que nós depositamos na mão do Senhor e já nem nos preocupamos com isso, porque temos a certeza de que Deus solucionará, de que de alguma maneira isso vai se solucionar, que essa resposta chegará a nós. Mas quantas das vezes nós oramos e nós pensamos, bom, eu orei, mas sabe, eu acho que eu vou tentar dessa forma aqui também. Por quê? Porque você não está confiando na sua oração. Então o convite a você hoje é que você comece nesse momento a reconhecer, sim, Inara, eu às vezes sou incrédulo. Sim, Inara, é tanto medo e dúvida, são tantas circunstâncias difíceis que eu estou exatamente como esse homem. Eu me sinto incrédulo. Meu irmão e minha irmã, sabe, uma das coisas que acontece muito com a gente, nós frequentamos a igreja e às vezes ouvimos louvores e sabe, a gente tem uma ilusão de que a gente tem uma fé inabalável, mas a gente precisa ser honesto, porque a partir do momento que nós identificamos o nosso estado real, nós conseguimos trabalhar partindo disso. Se você consegue perceber que o que está impedindo da resposta à sua oração chegar é a sua incredulidade, você vai entender o que Jesus disse para esse homem aqui. Ele disse o seguinte: tudo é possível para aquele que crê. Porque o homem falou para ele, olha, se o Senhor puder. E aí Jesus, de uma maneira, sabe, muito firme, questionou ele, se puder? E aí ele disse, tudo é possível ao que crê. Então eu quero que você que está me ouvindo entenda que a pedra que você vai precisar tirar, que você vai precisar arrancar do meio do seu caminho, que está entre você e Deus, entre você e a resposta da sua oração, é a pedra da incredulidade. Olha, nesse homem aqui, quando ele disse para Jesus, quando ele foi honesto, ele chegou diante de Jesus e falou, Jesus, eu preciso do milagre, meu filho está aqui endemoniado, eu creio que o Senhor pode tirar, mas olha, eu sou incrédulo.
Eu sou incrédulo. Ao mesmo tempo que eu consigo acreditar que o Senhor tem poder, eu não consigo acreditar que os demônios vão sair. Porque isso acontece, gente. A gente acredita que Deus tem poder, mas a gente não consegue acreditar que no nosso cenário esse poder se manifestará. Então, quando você se colocar diante de Deus de maneira honesta e sincera, fala para Ele: Jesus, eu não estou acreditando. O Senhor conhece meu coração melhor que eu. Nem eu sabia que eu era tão incrédulo assim, Senhor. Nem eu sabia que estava tão frio na fé. Então, você vai se colocar diante de Deus e vai orar pela sua própria fé. Vai pedir ao Senhor que derrame sobre você mais fé e confiança. Que o Senhor possa neutralizar essa incredulidade. E comece a guardar o seu coração de mensagens em sua timeline. Não fique assistindo tudo que lhe aparece pela frente. Não fique dando ouvidos a qualquer coisa que passa pelo seu caminho, mas comece a nutrir em seu coração a fé e a esperança. Alimente da palavra do Senhor e mais do que isso, jejue por você mesmo. Jejue para que se manifeste em seu coração essa esperança, essa fé, essa confiança. Porque somente assim o Senhor fará aquilo que está escrito aqui: tudo é possível àquele que crê. E se nós continuarmos lendo o contexto, Jesus, de repente ele olha e ele expulsa aquele demônio, segura na mão do menino e o levanta e o coloca de pé, mostrando a todos que mesmo quando um homem ainda é incrédulo, o poder de Deus pode se manifestar se esse homem for honesto e sincero, entregando o seu coração nas mãos de Deus. Então que você que está me ouvindo possa entregar o seu coração nas mãos de Deus, em honestidade, dizendo: olha, Senhor, eu não consigo, infelizmente eu estou incrédulo, mas eu sei que o teu poder pode se manifestar até em mim, aumentando a minha fé, aumentando a minha confiança. Meu irmão e minha irmã, às vezes nós não temos o recurso para resolver o que precisamos, mas a fé é a maior semente que existe no mundo espiritual, porque é através dela que geram-se, que cria-se as circunstâncias, as situações que podem proporcionar uma resposta de oração. Então que a partir desse momento você possa entender que as suas orações, elas serão respondidas quando você reconhecer que está com o coração incrédulo, que está crendo, mas também está duvidando, e que assim você consiga alcançar a ajuda de Deus para abandonar essa incredulidade. Como Nara, ore, jejue, peça para Deus aumentar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança. Coloque-se em comprometimento com Deus em prol do que você precisa. E assim, o Senhor se manifestará respondendo a sua oração. Nesse contexto, se você for ler, está escrito que este homem estava no meio de uma multidão, mas ele não prestou atenção na multidão. Ele se comprometeu em conversar com Jesus, em buscar aquilo que ele precisava, mesmo com o coração cheio de dúvidas. Ele estava ali, tete a tete com Jesus, e Jesus respondeu o que ele tanto foi buscar. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir ao Senhor que vá de encontro a ela. Jesus, nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa esperança, que o Senhor aumente a nossa confiança. Senhor, muitas das vezes nós não temos competência, Senhor, e ficamos em cima de um muro com dúvida, porque o cenário está duvidoso, porque o inimigo nos seta, porque estamos com os corações endurecidos, mas nós precisamos que o Senhor ouça a nossa oração. Vá de encontro a essa pessoa, Senhor, que precisa, que necessita, Senhor, de uma resposta. Toca nesse coração, Senhor, aumentando a fé e a esperança, potencializando a confiança, assopra para longe toda manifestação maligna de incredulidade, assopra para longe toda a frieza, assopra para longe todo o medo, toda a dúvida, e fortaleça essa pessoa espiritualmente, que a partir dessa oração ela não permaneça mais da mesma maneira, mas se coloque diante do Senhor com o coração sincero, dizendo ao Senhor que mesmo com dúvida, ela vai esperar o seu agir, e que essa oração se manifeste no mundo físico e espiritual, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.